Vamos começar a montagem do nosso álbum, pegando agora esse, que foi o primeiro tecido que vai ser a nossa capa. Vamos colocar ele aqui. Depois, um dos papéis que a gente deseja colocar do lado que vocês quiserem, que vocês preferirem. Vou deixar ele assim. Depois, outro tecido, esse aqui tá em branco, a gente não fez nada, nenhuma intervenção nele por enquanto. Mais um pedaço de papel, também vocês podem escolher qual lado vocês querem trabalhar. Eu vou deixar esse lado para fora. E por último, o tecido que a gente acabou de fazer, que passamos o desenho do stencil com o óxido todo ele. Bom, é importante que a dobra, né, do nosso álbum esteja perfeita em todo ele. Verifica se tá tudo direitinho, se os vincos coincidem no meio, todos eles. Aqui ainda falta o nosso vela, o nosso papel vegetal, preparado aqui. E agora, vamos costurar. É bom, se vocês tiverem um clips em casa, eu tenho um aqui, tá grande, vou usar aqui para marcar. Pode usar 2 clips, um aqui embaixo também. O importante é que você tenha segurado o meio. Ok, deixa eu fazer ver se realmente tá tudo ok. Vou até fazer assim, nele fechado. Assim, agora eu sei que ele tá no lugar, ok? E agora eu vou fazer a costura aqui. Pode ser manual ou pode ser a máquina, cada um faz do jeito que achar melhor. Bom, como eu não tenho máquina de costura em casa e não sou exímia costureira, eu vou fazer à mão. Como fazer à mão? Eu vou colocar aqui, prendi ali, né, com um clips grande, pode ser até um menor, uma maneira que vocês tenham só para prender para minha guia não sair. Eu já tenho aqui mais ou menos, né, lá no meio. Tá? Todas as folhas do jeito que eu quero, e vou com um agulhão, que é uma ferramenta também básica, tem vários modelos, e só vou deixar um espaçamento aqui de baixo e aqui de cima, porque normalmente pode não rasgar o papel. Então, eu vou dar aqui um espaçamento a olho. Se vocês quiserem marcar 1 centímetro com a régua, marquem 1 centímetro, mas o espaçamento mais ou menos é esse, ó, de 1 centímetro que eu quero dar. Vou fazer um furo, que vai vazar do outro lado. Também estou usando a base de EVA, que é própria para a gente fazer essa marcação, e vou fazer os furos a olho, o espaçamento que vocês quiserem a olho. E aqui eu vou vir com a minha linha e agulha dupla e vou costurar. Achei até que estava gravando, mas só para vocês saberem, eu tô fazendo aquele ponto frente e trás. Aqui no primeiro ponto, que eu comecei a 1 centímetro da base do meu álbum, eu reforcei, fiz mais de uma vez, mas não tem mistério. Ó. Você pode começar tanto, se você quiser, de cima para baixo, de baixo para cima. Eu vou começar aqui pela essa parte. Ó, eu deixo um pedacinho. Gente, é como costurar, uma costura normal. E olha que eu sou uma pessoa que não costuro, viu? Não sou uma pessoa prendada para costura. Assim, ser o básico do básico. Então, eu dei um nozinho, tô usando uma linha de costura normal, tá? Dei um nozinho só para ela prender aqui. E daqui, ó, eu vou continuar nessa, como eu fiz essa casa novamente, eu vou dar uma reforçada. Foi assim que eu fiz lá, eu voltei nela, tá? Casei ela de novo, reforcei mais uma vez, no caso a primeira ali embaixo. Como eu tô fazendo uma emenda, eu tô fazendo de novo, ela é igual, ó, tô voltando nela. E daqui agora eu sigo adiante, fazendo aquele ponto frente e trás. Como eu falei, não fica preocupado, ai, a costura não tá aquela coisa. É um álbum bem despretensioso, mas muito agradável de fazer, ó. O importante é lembrar, é o ponto frente e trás. Você vai pra frente, opa, o que
que achar aqui o furinho, né? Onde a gente fez, ó. Foi pra frente. Mas essa parte agora eu vou voltar pra trás pra ficar coberto tanto esse lado como esse daqui. Quando a gente olhar. Opa, gente, desculpa pelo barulho. Então, ó, vamos continuar aqui. Ó, então vamos continuando até o final, tá? Não tem mistério. Olha só que legal, prontinho. Gente, olha, a minha costura não ficou aquela coisa porque eu acabei passando ela um pouquinho mais pra cá. Ela devia ter ficado exatamente no meio, né? Se vocês acharem aqui, ó, que sobrou um pouquinho mais de tecido do que atrás, nada impede que agora que vocês acabaram, pode deixar essa franja um pouquinho maior ou até fazer um acabamento. Que se você achou que de repente correu um pouquinho de algum lado, você quer fazer um acabamento, aí você, depois de pronto, você vai e faz o acabamento dele, tá? Olha, aqui. Eu gosto dele desfiado, vou acabar desfiando aqui um pouquinho mais, tá? Ó, eu gosto dele desfiado aqui. Aqui a gente ainda vai fazer um acabamento, não se preocupe, mas olha só que só gostoso já da gente já manusear, que as páginas já estão prontas, ó, você já tem o seu álbum prontinho já, com a estrutura dele pronta, pra gente começar a decorar. Legal, né? Vamos lá decorar? Para fazer esse acabamento, nós vamos botar um pedaço de fita, que vocês vão receber aí no kit de vocês, já cortado nesse tamanho. E vocês podem ou costurar, ou vocês podem, ó, ou costurar ou colar. Eu vou colar com uma fita dupla face da Prima, que é assim de super excelente qualidade, que é bem forte. Vocês podem usar cola, se tiver cola pano, ou fazer a costura. Por que eu não fiz a costura tudo junto? Que também, se vocês quiserem, até pode. Para ficar mais fácil, porque já estava bastante grosso, né, todas as camadas, e para ficar mais fácil de entender aonde eu ia colocar exatamente os furos e depois colocar aqui a minha renda nessa parte para ela ficar aqui bem acabada. Por quê? Porque no caso, eu costurando, eu ia fazer uma costura só no meio, e aqui eu quero que ela fique, todas as pontas dela bem coladas, para ela fazer esse acabamento do meio. Então aqui eu vou vendo mais ou menos o tamanho dela, ainda vou botar uma camadinha mais pra cá. E pronto, eu vou colar. Como eu já falei, não tem dupla face, a minha nacional não é boa. Tem vários recursos, várias colas, ou mesmo, o mais barato é costurar. Costure, simplesmente costura. A minha já tá feita. Aqui, agora eu tenho que dar uma forçadinha nela, de preferência com boleador. Como eu não tô com boleador na mesa, vou fazer assim mesmo, pra tirar e colar. Assim a gente já vai ter pronto o acabamento lateral do nosso álbum.
Prontinho. Agora nós temos o acabamento feito da lateral do nosso álbum. Agora vamos precisar da fita em renda e do pompom branco. O que nós vamos fazer? Eu já fiz até um pedaço para mostrar para vocês. Nós vamos colar o pompom exatamente nessa parte superior da renda. De novo, eu vou usar uma dupla face de boa qualidade. Eu fico falando dupla face de boa qualidade, quem já faz aula comigo sabe, porque algumas descolam. Por isso que eu fico batendo nessa tecla. Aí as pessoas falam, ah, não funciona. Por isso que eu sempre digo, tem que ser não é que não funcione, é porque depende da qualidade da dupla face de vocês, que vocês estão usando. E fora que essa daqui é a própria para Squarebook, porque é livre de ácido. Mas no caso, é importante para vocês, se vocês tiverem uma em casa, é que minimamente seja aquela extra forte, como é da Prima. Da Samperia é boa, da Prima ainda é mais forte ainda. Da Prima Marketing que eu tô dizendo. Tá? Ó. Vamos fazer assim, como eu fiz aí. Na renda tem esse biquinho na parte de cima, né? Eu poderia dobrar, mas no caso eu não vou dobrar. Eu simplesmente vou fazer o acabamento dessa maneira. Então, a gente vai colocar, ó, sem esticar, sem puxar muito o pompom. Não precisa esticar ele. E ele sobrar no final. Né? Porque ele é um tanto quanto elástico. Se a gente ficar puxando, ele estica. Mas eu não preciso esticar. Sabe por quê? Porque senão esgarça um pouquinho e vai ficar muito longe os pompons um do outro. E não é a ideia. A gente já tá mandando a fita do tamanho que vocês vão precisar para o álbum. E o pompom também do tamanho correto para vocês botarem aqui. Se sobrar uma beirinha, como sobrou no meu, pega uma tesoura e corta. Tá aqui procurando minha tesoura. Corta, não um pompom, corta esse pedacinho aqui que sobrou, ok? Uma vez o pompom branco colocado, vamos passar de novo a fita dupla face, ou colar, né? Que vocês estiverem usando cola. Como eu falei, pode ser a cola pano. Eu prefiro particularmente o acabamento da dupla face, principalmente para colar fita, pompom. Mas tem gente que se adapta bem com a cola líquida. É o mesmo processo. Depois é sempre bom a gente, né, ter certeza com uma régua, como eu estava fazendo, ou pressionando com a mão, só para ter certeza que a fita realmente aderiu à minha base, no caso a minha renda. Tira com cuidado. Opa. Aí agora a cola já tá aqui. Agora a gente vai pegar o pompom da outra cor, que tá aí no kit de vocês, e vamos colocar aqui da pontinha. Praticamente o que a gente vai fazer? Essa agora, ela vai ficar, os pompons, entre um e outro. Olha, espero que dê pra vocês verem bem. Vocês vão encaixando o pompom entre um e outro pompom do que tá de baixo, ele vai entrar assim, ó, no meio, tá? Essa é a ideia. Vamos deixar de lado e pegar o nosso álbum. Aqui eu já fiz até o esboço, mais ou menos para vocês entenderem o que a gente vai fazer. O que vocês vão fazer? Esses papéis aqui, cortar todos, não vou dizer todos, eu cortei mais ou menos metade desse papel, tirei as folhas, as florzinhas, as rosas, esse matinho assim, ó, eu não sei como eu posso chamar isso, essas frutinhas. Então, vocês vão cortar mais ou menos metade dele, até mais, se vocês quiserem, pra gente fazer essa brincadeira. Eu vou tirar isso agora e vou montar. Toda vez que a gente tira e a gente remonta, nunca sai igual. Então, o meu não vai sair idêntico ao de vocês. Mas a ideia é, olha, vou mostrando de trás pra frente.
você vai botando um do lado do outro, uma flor menor, uma flor maior, os caulezinhos, não, as folhazinhas, né? E essas frutinhas, as rosinhas, e você vai fazendo uma composição, tá bom? Mas isso é só para vocês entenderem o processo. Agora, o que a gente vai fazer? Para saber aonde a gente vai botar isso, a gente vai colar primeiro isso aqui. Mas vamos abrir o nosso álbum. Deixa eu abrir ele aqui, pra gente poder, trabalhar. Vou abrir ele aqui, vou trabalhar com ele aberto. Então, olha, isso daqui, essa beleza dessa renda já com os 2 pompons, já a gente vai colar ela aqui, tá? E para isso a gente vai botar dupla face. Eu já adiantei, já botei dupla face aqui. Então, ó, aonde termina o meu desenho, eu vou colocá-la aqui e vou deixar mais ou menos de olho, metade para a direita e metade para a esquerda. A gente também pode fazer assim e medir, tá bom? Então, mais ou menos na metade eu vou colar. No caso, como eu falei, eu sigo colando como dupla face. Eu já colei a dupla face aqui embaixo e já adiantei. Ela tá colando porque ela já está adiantada. Essa parte da renda que sobra em cada lateral, direita e esquerda do nosso álbum, que nós já colamos, agora a gente vai dobrar ela para dentro. Ela vai ser o acabamento da contracapa da frente e vai ser o acabamento da contracapa dos fundos, ok? Por isso que ela é importante que sobre as 2 partes iguais para colocar aqui. Se não, você pode, se você tiver colado de outra forma, com cola, você acomoda ela de uma maneira que ela caiba aqui, tá? Que você consiga fazer essa vira, essa volta. Por isso que devemos deixar a mesma largura de um lado para o outro. Olha, eu já vou colar aqui. A minha vai sobrar quase um tiquinho, não vai dar. Ó. Se sobrasse muito, eu cortaria aqui. Se faltar, você tem que organizar melhor, colar melhor a parte que fica na frente do álbum aparecendo. Eu fiz de olho, como eu mostrei para vocês, deixando, né, colando exatamente a metade na lombada. Eu fiz de olho, deixando, quer dizer, deixa eu falar de uma maneira melhor, deixando o mesmo tamanho, tanto para sobrar à direita quanto para a esquerda, e com isso não preciso refazer, deu certinho para fazer essa parte de dentro do álbum, daqui e daqui.
Olá meninas, estou eu aqui brincando. Eu quero colocar um títulozinho na nossa capa, que ainda não está pronta, mas está quase. Então, eu peguei um foil, estou usando o foil da AB Studio, e estou usando o Creative Foil, ele vem aqui assim, que ele é próprio para a gente fazer com o foil, uma folha que já é própria. A gente pode fazer ele com uma máquina, existem máquinas que fazem isso, que transferem o foil, ela aquece, transfere o foil para o desenho, ou a gente pode fazer da maneira como que eu estou fazendo agora, que é usar um ferro de passar roupa. Eu tenho um tecido aqui, né, embaixo, em cima da minha mesa, aí é mais fácil, eu venho só com ele aqui. Você pode botar um tecido de algodão fino em cima também, se você não quiser fazer assim direto, como eu estou fazendo. Mas, ó, você vem aqui assim e passa o ferro na temperatura média, ó, e passa o ferro aqui assim em cima, bem rápido o processo. Você tem que ter cuidado, do outro lado eu já fiz aqui embaixo, ó, ele vai começar a grudar em todo ele, e quando ele grudar é porque ele já tá lá, ele já fez, aí a gente faz a mágica. Eu não tô fazendo toda a extensão, tô fazendo só um pedacinho, e essas frases, cada uma de vocês vai receber uma frase diferente. Deixa eu já apoiar ele aqui e ver, ó, já tá pronto aqui. Terminei. Alguns detalhes finais para terminar nossa capa. No kit de vocês também tem essa flor, esse recorde de madeira que também é da AB Studio. Ele vem numa cartela assim. E nós vamos usar um desses pedaços. Cada uma de vocês vai receber um recorte desse para colocar aqui. Então, aí é um tiquinho maior do que a nossa capa. A gente vai só cortar com a tesoura mesmo comum. Vocês vão cortar aqui um pedacinho de cada lado. Tirar uma beiradinha aí dele. Que é para ele caber aqui. Se ainda faltar, a gente tira um tiquinho mais até ele caber aqui. Ótimo, perfeito. A gente vai botar aqui logo em cima do pompom, tá? Aqui nós vamos fazer duas alegorias, a gente vai colocar com a cola um pouquinho essas florezinhas. As florezinhas foram tiradas do próprio desenho, tá?